Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Para quem não conhece, meu nome é Marco Aurélio, eu sou professor de Direito e Psicologia e sou advogado há mais de 20 anos. E por isso eu queria trazer aqui uma novidade. Estou lançando um curso para juízes. Você, juiz, que quer fazer uma boa sentença, uma sentença com chances pequenas de reforma no tribunal, você, juiz, que quer conduzir melhor uma audiência, que quer saber lidar com situações que ocorrem na audiência, situações inusitadas. Você, magistrado, que quer melhor gerir o seu cartório, eu tenho um curso para vocês. Eu, como advogado, há mais de 20 anos, vou ensinar você, magistrado, a gerir melhor o seu cartório, realizar audiências com segurança e fazer sentenças tão estruturadas que terão pouca ou nenhuma possibilidade de reforma nos tribunais superiores. Vocês acharam esse chamado estranho, esse chamado curioso? Pois é, mas é o que recorrentemente nós temos visto na internet. Juízes vendendo curso para advogados. Interessante observar que os magistrados acham que, em razão da sua longa prática na magistratura, eles têm, então, capacidade de ensinar advogados a advogar. A questão aqui não é verdadeiramente se é possível ao magistrado ensinar o advogado a advogar. O que é interessante aqui a gente pensar é a imensa adesão que se tem a essas propostas comerciais, de pessoas que exercem uma função diferente da outra, mas se pretende ensinar como os advogados têm que trabalhar. O que é curioso é que isso ocorre no Brasil de uma forma naturalizada. E essa chamada de um advogado ensinando um magistrado é uma coisa que chama atenção e causa estranheza. Mas por que um magistrado convocar, chamar as pessoas para fazer o seu curso de como advogar não é uma coisa que causa estranheza? Essa é a reflexão que se coloca aqui. Isso se dá por uma questão muito interessante, que é a ideia que no Brasil existe de que o direito ele não provém do cidadão. O direito ele vem do Estado. Enquanto as sociedades democráticas nas quais o Brasil se inspirou para construir o seu sistema, como a francesa, a americana, a alemã, a ideia de direito é a ideia de direito que está no cidadão. Aqui a ideia de direito, em razão de fatores históricos já trazidos por Vanderlei Guilherme dos Santos, a ideia de direito é uma ideia de direito que está no Estado. E o Estado lhe concede o direito, lhe dá uma faculdade, um agraciamento de reconhecer o seu direito, mas que o direito está no Estado. Isso é muito facilmente percebido, por exemplo, nas faculdades de direito, enquanto as referências bibliográficas estudadas, elas, sua grande maioria, são livros escritos por funcionários do Estado. O direito brasileiro ele está ligado a essa ideia de que o direito está no Estado e não está no cidadão. Isso se dá desde quando as faculdades de direito surgiram no Brasil. O 11 de agosto se comemora a fundação dos cursos jurídicos no Brasil. E quem fundou os cursos jurídicos no Brasil? Quem fundou os cursos jurídicos no Brasil foi o imperador Dom Pedro. Ele queria preencher os quadros da burocracia estatal brasileira e por isso ele cria as faculdades de direito. Ou seja, enquanto em outras sociedades, por exemplo, como a norte-americana, a população é que se organiza e cria os cursos jurídicos, aqui no Brasil quem cria os cursos jurídicos é o próprio Estado. Para o quê? Para formar a sua burocracia estatal, para ter funcionários públicos, com a ideia de que esses funcionários públicos formados em direitos seriam funcionários públicos
qualificados para gerir a burocracia do Estado. Nós vamos arrastar, então, a ideia de que o direito está no Estado. Vamos privilegiar, né, aquelas pessoas, aquelas figuras que são os funcionários públicos como os referenciais do nosso direito. Se você olha quem são os grandes doutrinadores, sejam eles clássicos ou até atuais, a sua grande maioria, principalmente na área criminal, são de funcionários do Estado, são de promotores de justiça, juízes, desembargadores, ministros, são pessoas que exercem cargos do Estado. E eles que são as pessoas mais festejadas, mais consagradas a falar de direito. Então não é estranho um magistrado vir à rede mundial de computadores e vender um curso para advogados. Porque a ideia de que ele, que exerceu uma profissão pública, ele que foi um funcionário do Estado, é o mais habilitado a falar de direito. Porque o que é um advogado? O advogado é aquele que representa o cidadão perante o Estado. Perante o Estado juiz. Não é? É aquele que vai defender o direito de um cidadão. Esse, em sua grande maioria, é o papel do advogado. Mas como é o Estado quem detém os direitos e não o cidadão, então o funcionário público é o melhor habilitado a falar dos direitos do cidadão, da sua representação, né, da atuação do advogado. Essa é a ideia que vai existir, que vai produzir uma adesão massiva de pessoas aos cursos para formar advogados, de cursos de juízes, coaches de advogados, né? Eles vão lotar aí as salas de aulas desses magistrados, ou ex-magistrados, ou pessoas que vendem, né, a sua experiência na magistratura como forma de formar melhores advogados. O problema não está nessas pessoas que estão colocando um produto no mercado lícito, legal, legítimo. Não é essa a questão. Eles estão disputando o mercado aí como várias pessoas. O interessante é a adesão que se consegue a partir da propaganda em cima da sua função pública, que vai orientar o fazer de uma função privada, essencialmente privada, que é a advocacia. Por que isso funciona no Brasil? Porque a ideia de direito está atrelada à ideia de que o direito pertence ao Estado e não ao cidadão. E ele, como funcionário público do Estado, é o melhor habilitado a falar de como se reivindica os direitos. Essa é uma reflexão que eu queria trazer aqui para vocês e espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, dessa forma de pensar. E se vocês gostaram, por favor, aí eu peço que vocês comentem, curtam e compartilhem. É importante que a gente divulgue aí uma forma diferente, não dogmática e mais reflexiva do direito, o quanto possível, que é o que vai possibilitar criar uma massa crítica que pode pensar verdadeiramente o direito a partir de outras referências. Agradeço aí a todos e, se gostou, por favor, compartilhe. Forte abraço.